Oi, gente, tudo bem? Vamos entrando. Ah, vamos aguardar o Ricardo. Ricardo entrou. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estão me Olá, ouvindo bem? Oi, Ricardo. olá, Paula. Boa tarde a Eu não tô, todos. tá sem som, Ricardo. Ah, é porque você tirou o som do seu celular, não tirou? Fala aí, Ricardo, deixa eu ver se eu estou te ouvindo. Ouviu? Conseguiu me ouvir? Ah, por causa do microfone. Fala aí, Ricardo. Agora acho que entrou. Conseguiu me ouvir? Estou te ouvindo. Está me ouvindo Bom, bem? tô sim. Cortou cabelo, tá o cabelo curtinho, né? Tá Fica bem. melhor, né? E aí, tudo bem? Tudo jóia. Tudo. Então, Tentando lidar com as coisas aqui, né? é, Com a pandemia. como que tá aí em Goiânia? Vai, agora, novo decreto, voltou a abrir a maioria das coisas, mas ainda bem complicado, né? Muito cheio os hospitais, então não tá fácil ainda não. Tá bem grave, né? Tá sim. Tá São tudo Paulo, muito cheio. São Paulo tá gravíssimo, né? A gente já fez mais de um mês aí de reclusão e continua muito alto, né? O índice de mortes e, bom, enfim, tá difícil, né? Um Tá, momento difícil que a gente está passando, sim. né? É, então, só para eu me lembrar, você veio em que ano fazer o curso aqui comigo? Que você se formou, o primeiro curso? Em 2019, né? Em julho. Em julho foi o primeiro? Você Foi. fez o básico. Fiz o básico, né, com você, e aí depois eu voltei, fiz o avançado também em julho, né? Eu fiz todo ele em julho. E aí depois, em fevereiro, voltei, e aí já fevereiro do ano passado, e fiz o Onetsu, né, também, que aí eu fiz toda a formação contigo, né? Que realmente veio para acrescentar e muito. O Onetsu, né? O Onetsu, para quem não sabe aí que está assistindo a gente, é um aparelho de infravermelho longo, né? Que eu uso aqui. Ele está até aqui comigo, que eu fico aqui junto com essa cerâmica aqui aquecida, ela emite o infravermelho. Enquanto a gente está fazendo a live, ele está aqui nas costas, vou deixar ele aqui para me aquecer. Trata a imunidade, dores, muita coisa, né? Mas aí você começou a atender, você não atendia antes? Como que foi sua trajetória de terapeuta? Não, então, eu comecei em 2019, com você, né, nessa parte do shiatsu. Eu tinha feito alguns cursos antes de Reiki e de floral de Bach e dos chakras, né? Mas eu comecei a atender mais mesmo com o shiatsu, né, que é a partir de agosto, mas comecei a atender mais o pessoal do meu grupo mesmo, né? Não estava me organizando para aprender, né, através da prática mesmo, com familiar, amigos. E aí, quando foi para o fim do ano que eu comecei a abrir para atender público de fora. E aí, quando começou o ano, estava indo tranquilo. E ainda fui fazer o curso do Onets, só que aí em seguida fechou tudo, né? E aí fiquei atendendo mais pessoas muito próximas, né? Amigos mesmo, né? Não tá tendo tanto público de fora,
Às vezes aparece um ou outro, mas tem sido uma procura menor aqui. O pessoal está com muito receio dessa questão, né, de estar em contato, né, De nesse momento. contato, é. E aí, mesmo tomando todas as precauções, né, marcando pelo menos com meia hora entre um e o outro, de todo o equipamento de proteção, o pessoal ainda está com esse receio. Mas aí eu vim, né, trabalhando e tenho atuado com o pessoal que me acompanha, né? Desde que eu comecei em agosto, o pessoal continuou, mesmo durante a pandemia, não quis parar, né? Por se sentirem melhor, por verem que o corpo estava respondendo bem, né? E até para também lidar com tudo isso, né? E até eu mesmo, né? Assim, os meus cuidados que eu tenho tido comigo, a atenção que até então não tinha, né, que você consegue abrir os nossos olhos muito para esse autocuidado também, né? E aí, né, a questão da melhoria na alimentação. Ainda estou com café, não tanto quanto antes, mas né, dei uma diminuída, mas continuo tomando bastante café. Ah, mas pode tomar café, café faz bem. Eu tomo café, o excesso, né? O excesso que pode. Se for café com açúcar, faz mal, né? Café sem açúcar faz bem. É, o café sem açúcar, né? Mas ainda a quantidade era grande, né? Mas já está melhor, já está mais. Uhum. Né? E aí eu cuidando mesmo nesse sentido, lá no meu espaço, né? Já estou com o espaço montado, com tudo organizadinho. E o pessoal vai aparecendo. Tem algumas semanas que às vezes aparece mais uns, tem outros que voltam depois. E assim vamos trabalhando, criando uma clientela aí, devagarzinho vai conquistando o espaço. E você, onde que é seu espaço? É na sua casa mesmo? Você fez outro Não, eu consultório? estou alugando, né, uma sala no setor marista, aqui em Goiânia. E lá tem, setor marista é uma região mais nobre da cidade, vamos dizer, né? E aí lá é uma clínica de psicologia e eu tenho um espaço lá, né? Tem uma sala minha própria mesmo, um ambiente próprio. E aí lá que eu faço meus atendimentos. Aqui em casa só comigo mesmo e com a minha esposa. A gente acaba Uhum, mexendo o tempo todo, né? uhum. E ela tá bem? Tá sim. Ela continua normal, né? Assim, para ela não só mudou o estilo de atendimento. Passou a ser online. Mas tá tranquilo. Quando eu comecei também lá no Rio de Janeiro, que eu voltei do Japão, logo nasceu minha filha, né? E aí eu tinha um bebê. E uma amiga, a Gilda Grilo, psicóloga, me convidou para atender na clínica dela. E aí era uma clínica de psicologia no Rio, e as psicólogas indicavam os pacientes. Isso me ajudou muito a começar, né? Eu ia, atendia um período curto, duas, três pessoas e voltava, porque a Nina mamava, então não podia ficar muito tempo fora de casa, né? E foi muito bom para começar, né? Você tem que fazer nos psicólogos ali que atendem nesse espaço, para eles conhecerem seu trabalho e daí eles vão indicar, né? Quem está mais Sim, agora com ansiedade, é muito bom fazer, né? Acompanhar o tratamento psicológico com a terapia manual. E você usa mais o que como carro-chefe da sua sessão? É o shiatsu mesmo? é o shiatsu, né? Tenho utilizado mais o shiatsu e uso o onetsu como um complementando o outro, né? Às vezes alterno, uma sessão faz o shiatsu, outra sessão é o onetsu, e às vezes na mesma sessão do shiatsu eu deixo o onetsu fixo, né? E aí eu vou sempre trabalhando mais com esses dois, né? Então, assim, todo o meu trabalho vai tentando entrar na harmonia, né, desses dois trabalhos. Tanto a parte do infravermelho longo, quanto com a manipulação mesmo do shiatsu, né, ali durante o movimento. Às vezes coloco na perna lá e vou trabalhar abdômen, braço, cabeça, e aí depois troco, coloco no peito ou em outro lugar se a pessoa tiver com alguma dor e vou trabalhar as pernas, né? Uhum. Mas é sempre mais esses dois mesmo.
Estou É, fazendo uma pós aí de acupuntura, futuramente entra com as agulhas também, né? Assim que terminar a pós. Aí ai, que casar os bom. três. É, ótimo. Mas não deixa o shiatsu, você é muito bom de shiatsu, né? Sua mão é muito boa para shiatsu. Então, a ideia é trazer mais uma ferramenta, né? Não deixar de fazer, né, o shiatsu, não. No caso, era só para agariar mais uma, no caso ali, juntar essas três mesmo, o Onetsu, o Shiatsu e futuramente a acupuntura, né? Legal. Aí fica mais completo, né? O resultado fica melhor, você fecha mais aquela dor, aquela situação, né, do paciente. Sim. Agora, a ideia justamente que da gente fazer essas lives às quartas-feiras é justamente estudo de casos, né? Então, você queria uma orientação para esse caso de uma paciente sua, então a gente fazer isso e eu ajudar vocês, dando suporte dentro do que eu posso colaborar com uma dica ou outra, um ensinamento, né? E então primeiro vamos começar hoje. Você tem um caso de uma paciente com depressão. Você pode explicar um pouquinho a situação, deixando em sigilo a identidade dela, tá? Certo. E aí a gente vai conversando sobre esse caso, o que eu posso sugerir para você. E aí Então, também já ela fica com um ensinamento para outras pessoas que podem acompanhar depois a live, né? tá certo. Então, ela é uma mulher, 42 anos, ela tem um estado de depressão recorrente, né? Ela teve 3 fases bem pesadas de depressão, que ela precisou de uma medicação mais forte, que foi por perdas que ela teve ao longo da vida, né? Mas ela sempre teve um estado mais melancólico. E ela fica com receio de deixar a medicação. O médico já até sugeriu, né? Não foi eu que sugeri ela deixar, foi o próprio médico, mas ela tem receio em deixar e voltar a cair nessa questão da depressão, né? Ela tem os hábitos até assim que seriam considerados bons na alimentação, faz prática de atividade física leve, mas faz. Tem o peso normal, não tem alteração de tireoide, não tem alteração no peso, assim, né? O corpo dela tem algumas sequelas, né, de coisas que ela, alguns acidentes que ela teve ao longo da vida, mas não nada assim muito limitante, né? Sente sempre muita dor, né? Quando vai fazer o shiatsu no abdômen, ela sempre sente muito incômodo, então eu uso uma pressão mais leve. Nas pernas até mais tranquilo. No Onetsu ela amou o calor do Onetsu, trabalhar o Onetsu em si ela sente muito bem. E no abdômen, qual parte que ela sente mais dor? Que é mais frequente a dor nesse lugar? É sempre mais do lado direito, né, em cima, e do lado esquerdo embaixo, né, sempre na região do fígado e vesícula e na região do intestino, né, e pulmão, que seria pra gente, né, ali. Tá. Mas ela tem E intestino preso? não, assim, funciona uma vez ao dia, raras às vezes 2 vezes, Que né? bom. Mas sempre uma vez ao dia funciona, né? Ela Ótimo. tem, é tranquila, é normal essa parte. Tem muito sono, ela trabalha com o que ela gosta, né? Que é a questão do atendimento ao público, mas ela sente um sono constante, um cansaço grande, né? Porque tem dia que ela faz atendimento de até 12 horas durante o dia, 12 pessoas num dia só, né? Então, assim, ela tem uma atividade muito intensa nesse sentido do trabalho, além de que ela também, às vezes, trabalha com curso, ela dá aula em cursos, normal, finais de semana. Casada, não tem filhos, né? Ela não tem filhos pet, né? Filhos humanos, não.
E sempre tem um período menstrual com muita dor de cabeça, né? Com dores, principalmente enxaqueca, às vezes, chega a ser enxaqueca, que são aliviadas com o shiatsu, tá? Assim, trabalhando o shiatsu, ela consegue aliviar bem, Então, sai ela bem não, assim. não toma medicamento para enxaqueca quando ela está com a enxaqueca? Não, normalmente não. Se ela não tem uma sessão próximo comigo, às vezes sim. Mas se Ah, ela tiver, ela normalmente espera a sessão para poder aliviar com a sessão. Né? Aí é quando ela toma aquele Sumax. Quando a sessão está muito longe, não está próximo, né? E aí às vezes não ah, tem horário para encaixar. tá. E aí o ciclo menstrual dela é meio irregular. Não é sempre os 28 dias, às vezes sempre antecipa, a maioria dos meses acontece de antecipar. Ela não consome nenhuma bebida alcoólica, nem fuma, e doce para ela é só no período da tensão pré-menstrual, que normalmente ela recorre ao chocolate, que é o único período que ela sente essa necessidade. De doce, né? É, Você acha que essa enxaqueca, ela toma algum tipo de hormônio, um anticoncepcional, alguma coisa assim ou não? Não toma. não, não. Tá. E, e ela só chega a ter quando está perto do período menstrual dela. Fora isso, os outros É. períodos ela não tem. As outras dores que ela tinha no corpo já cederam com o shiatsu, né? Ela já não tem mais os outros incômodos que ela tinha antes. Ela não reclama de dores em geral no corpo, assim como uma fibromialgia, essas coisas não, né? Não. Não. Ela tinha algumas dores antes de coluna, dor no pescoço, dor nos ombros, e isso com o shiatsu foi aliviando, né? Melhorando, Já, bom, né? Melhora ela, mesmo. ela só tem, E às vezes, quando ela trabalha muito seguido mesmo, assim. E aí ela sente algum desconforto, mas igual era antes, não mais. Né? E até com o normal, aumento. né? Uma tensão do dia a dia, do excesso de trabalho, né? A gente fica Sim. com dor de vez em quando. E com que frequência que você atende ela? Uma vez por Ela, come... semana? ela começou fazendo 2 vezes por semana. Né? Ela fazia 2 vezes por semana e aí agora, com a questão das restrições que tivemos aqui em Goiânia, está sendo só uma. Né? Tá, Mas tá. aí ela normalmente faz 2. É só a questão das restrições mesmo ir cedendo e ela voltará a fazer 2 vezes. Uhum. Bom, eu fui anotando aqui algumas coisas. Essa dor no abdômen frequente mais na onde fica a região do fígado, é a vesícula, né, que é do lado direito, aqui em cima, e também do lado esquerdo embaixo. Ela não tem intestino preso, né? Isso poderia ser o intestino preso que dá essas duas dores ao mesmo tempo, porque o intestino fica com fezes antigas e acaba intoxicando o organismo, e quem tem que limpar isso é o fígado. Né? Então, acaba tensionando tanto o elemento madeira, né, que é o fígado e a vesícula, como o elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso. Será que ela tinha intestino preso? Tem um histórico antes de tratar com você? Ela teve, principalmente em um dos acidentes que ela teve, ela tomou uma medicação que prendeu muito o intestino. Ela ficou um tempo considerado assim, tomando medicação de um ano quase, e aí foi um período muito puxado, assim, ela ficou com muita prisão de ventre nesse período, praticamente um ano, assim. Certo. Mas a base, então, seria um fator externo que vem, né? Digamos, um fator que intoxica ali uma medicação, vem, prende o intestino com fezes antigas, intoxica o organismo, o fígado sofre muito com isso, né? E leva um tempo até esse fígado se recompor também, né? Mesmo que passe o sintoma do intestino preso, né? Então,
talvez a indicação aí é tratar mais a parte do metal, que é o intestino e o pulmão, porque já tem um indício de um estado depressivo, né? Que não é de agora, já teve outras fases, e é mais melancólica. Então, pela visão da teoria dos 5 elementos, né, na medicina oriental, a melancolia que acompanha ela já deixa um pouco essa indicação de tratar o elemento metal, que o pulmão, o intestino grosso, ligados à depressão. Então, o intestino preso pode gerar uma depressão, né? Um pulmão, às vezes, mais enfraquecido. Será que ela teve rinite na vida dela em algum momento? Ela teve sempre desvio de septo, né? Ela chegou a fazer cirurgia, mas ela veio com um processo muito grande de alergia, né? E aí, respiratória. E aí, com o Onetsu já diminuiu bastante, né? Assim, através do trabalho desde que começou com o Onetsu, já veio melhorando bastante nesse sentido, né? Assim, tem às vezes ela utiliza de Avames, que é para poder desinchar os cornetos, né? Que ela ainda tem esse hábito, né? E aí ela, quando pequena, ela teve dificuldade respiratória por conta do desvio, né? Isso mais na infância, porque ela fez a cirurgia ainda criança, né? Criança, adolescente, mais ou menos. Certo. Então, isso já caracteriza um elemento metal, né? Essa dificuldade respiratória quando é criança, mesmo que isso passe na fase adulta ou melhore, né? Porque ela vai aprendendo a viver com isso, a tratar com isso, está tratando com você, com o Onetsu, então fortalece o pulmão, melhora a energia do pulmão, melhora as consequências, né, que um pulmão enfraquecido tem, que pode ser rinite, sinusite, né, o nariz está sempre entupido. Nesse momento agora, então, é bem interessante a gente observar isso, usando o caso dela para todo mundo, né, que é tirar o consumo de produto leiteiro, que isso interfere mais ainda na rinite, na sinusite, nas inflamações das vias respiratórias, né? E a gente está entrando no outono, que é uma fase do metal, né? O outono também caracteriza uma vulnerabilidade no pulmão e no intestino grosso nessa fase do outono. Então, não sei se você já indicou para ela tirar um pouco ou diminuir o máximo que ela puder o produto leiteiro, leite e derivados, né? Leite, queijo, manteiga, requeijão. Sim, ela reduziu bastante. Hoje ela tem o consumo diário de uma fatia de mussarela, né? Assim, ela só faz isso normalmente no café da manhã, que ela utiliza essa fatia de mussarela. E às vezes o iogurte que ela toma no final do dia. Então são esses dois que ela reduziu bastante, que antes era mais. Antes realmente ela não era de consumir leite, o próprio leite, mas os derivados em si ela consumia mais. Então assim, já reduziu bastante nesse sentido, né? O que é difícil aí em Goiás, né? Porque o boi no pasto tem muito leite, muito queijo, pão de queijo também, né? Biscoito de queijo, requeijão quente. Então, é difícil aí, né? Como lá em Minas também, é mais difícil de tirar, né? De Sim. diminuir o consumo, porque, na verdade, o que acontece? Não só a lactose, né? Mas também a proteína do leite vai gerando um tipo de alergia no corpo e começa a produzir mucos, né? Então, por que isso tem a ver com depressão? Por que eu estou falando, vamos tirar o leite para melhorar as alergias respiratórias, para melhorar um estado depressivo? Por quê? Porque a energia do pulmão, o pulmão em si, estando bem, ele vai melhorar, influenciar diretamente num estado depressivo.
Então, vamos cuidar do pulmão, vamos cuidar do intestino grosso dela, né? Para que ela, através do corpo, também melhore o estado psicológico, né? E emocional. Isso que é essa ligação que a gente fala da medicina holística, que o corpo também influencia no nosso estado psicológico, né? Não é que a gente tenha a pretensão de curar uma depressão, não. Né? A gente vai ajudar, através do corpo, o que pode ser feito para que essa depressão melhore, né? Não se agrave, ela vai conseguindo agora ir tirando paulatinamente essa medicação, né? E tem que, às vezes, a medicação ela funciona como uma bengala, né? A gente toma aquela medicação acha que acredita, né? Acha que ali tem uma segurança por um tempo. E a gente está numa fase muito insegura, né? Pela pandemia, pela a situação que está o mundo, né? O Brasil. Então, às vezes é um momento muito delicado para tirar, né? Pode ir reduzindo aos poucos. Mas para ajudá-la através do corpo, né? Que você é terapeuta corporal, assim como eu, o que pode ser feito? Melhorar, fortalecer esse pulmão, porque já desde criança, essa alergia, se ela operou bem jovem, adolescente, já o septo, indica um estado mais melancólico, uma tendência ao estado depressivo, né? O que quer dizer quando a gente é mais um elemento, mais o elemento metal, por exemplo, né? No caso dela, que pode ser, né? Indica que quando vier uma situação de estresse, uma situação difícil para ela, onde que esse estresse vai somatizar? Onde que ele vai aparecer? Vai aparecer no pulmão, vai aparecer no intestino, vai aparecer nas relações que tem o pulmão e o intestino com depressão, com melancolia. Então, por exemplo, se ela tinha um tipo de rinite, sinusite, nariz entupido, na infância, ali já tinha uma manifestação, né, de um estresse acontecendo e o corpo se manifestava dessa forma, né? Então, através de cuidar do órgão, tirar o leite, né, tirar os derivados do leite, às vezes não é só a lactose, a pessoa começa a comprar tudo sem lactose, né? Na verdade, sem lactose é uma enzima que eles colocam, que é a lactase, que vai bloquear, né? Ajudar a digerir a lactose, que a gente não tem lactase quando a gente cresce, né? Quando a gente deixa de ser bebê, quando a gente deixa de mamar, vai reduzindo a lactase, né? Que é a enzima que o corpo corta e metaboliza a lactose, né? A gente vai perdendo isso. Por isso que se fala leite de vaca para bezerro, né? Porque, inclusive, a lactose é uma molécula 10 vezes maior que a lactose da mamãe que a gente mamou, né? Então, ela é mais difícil ainda de absorção e ela se transforma em muco no corpo. Então, ela se transforma em muco no pulmão, ela propicia fungo, então muco vaginal, né? Muco no intestino, a cândida, quem está aí sofrendo com cândida, tira todo o derivado de leite também, porque isso vai eliminando aquela possibilidade do fungo desenvolver, né? O chulé também é um fungo que prolifera muito com o consumo de leite, né? Se você tem chulé, tira o leite e sara, né? Fica completamente sem chulé. Mas, então, por isso que isso tudo tem a ver com fortalecer o pulmão, né? E o intestino, que eu estou perguntando bastante também, ela pode usar um pouco de missô, né, para fortalecer o intestino. O missô é aquela pasta de soja que você dilui com um pouquinho de água e toma,
né? E o Missô é mais yang, eu acho que ela está num processo mais yin, pelo que você fala, né? Muito Sim. sono, né? Um estado mais depressivo, muita dor nos órgãos. Então, ela tem um processo mais yin no corpo. Aí a gente entra com um estímulo mais yang no atendimento, né? Calor para ela é bom. Você já disse que ela gosta do Onetsu, né? O Onetsu é esse aparelho que aquece o ponto, transmitindo o infravermelho. Então, moxa, quem usa moxa, vai usar moxa numa pessoa deprimida, tá? Porque o calor vai trazer aquela situação de extremo yin, né? De melancolia, de tristeza, vai aquecer, vai reverter isso, né? Já o calor não é muito indicado para uma pessoa que é muito quente, muito acelerada. Ela tem pés frios? Tem. Ela, além dos pés frios, eu não trabalho muito com ela com moxa, porque ela não gosta muito do cheiro. Ela fica espirrando muito com o cheiro. Tanto Então, que quando eu vou atendê-la, normalmente eu tenho que tirar algumas coisas de óleo essencial da sala, porque senão ela fica espirrando muito, né? Você tinha então, comentado há pouco até a questão da infância, eu lembrei que ela também teve crise de ansiedade de separação muito forte quando pequena, né? A questão da mãe sair para trabalhar e ela ficava muito mexida com isso, né? Também. Aí a então, Onetsu para ela não. Por ela faria só Onetsu. Eu falei, não, tem que ser os dois. então, ela gosta do calor, ela não gosta do cheiro da moxa. Já indica, quando a pessoa tem uma alergia respiratória, a gente não usa moxa, né? Porque a moxa pode piorar esse processo. Outra coisa, você tem Onetsu, você não precisa mais usar moxa. Só se você quiser um dia fazer uma coisa diferente, né? Se deu uma vontade de sentir aquele cheirinho da moxa lá na sua casa, ou tal, você faz. Mas eu não uso mais moxa, raramente, né? Às vezes eu estou em casa, eu viajo, eu levo a moxa, em vez de levar o Onetsu, né? Porque o Onetsu, a moxa tem infravermelho, e o Onetsu tem infravermelho de uma maneira muito mais profunda, mais forte. Então, o Onetsu é muito mais potente que uma moxa. Então, se você tem Onetsu, não precisa usar moxa, tá? Nela e em outras pessoas. Usa o Onetsu, que é mais potente, tá? E também a Karina está sugerindo aqui pimenta e gengibre. Pimenta e gengibre também deixa mais yang, né? Se o pé é muito gelado, pode fazer aquele escaldapé com gengibre, né? Rala o gengibre, dá um pouco de trabalho, bate no liquidificador, põe assim pega um pano, põe o gengibre, amarra, faz uma trouxinha, joga ali dentro da água quente e põe o pé. Né? E aí é quente, muito quente, né? Não é para a pessoa ter o pé gelado, né? Mas cada vez mais as pessoas estão ficando com o pé gelado, né? Falta movimento, se ela atende clinicamente, ela deve ficar muito parada, né? Chega a ficar 12 horas sentadas, assim, direto. Né? Levanta só para despedir e para receber. É muito puxado, né? Porque usa a mente o tempo todo e a energia fica mais para cima, fica parada, o pé, a perna, a panturrilha, você tem que tratar muito a panturrilha dela, né? E tratar o rim. Agora vamos focar mais no estado depressivo, vamos dar mais força para isso. O que eu faria? Levantar a energia do rim, tá? Porque o rim é um órgão bastante yang, que traz vitalidade, traz energia vital, né? Tem que cuidar do pulmão, o pulmão elimina a vitalidade. Quando ele adoece, elimina a vitalidade. Se a gente pega uma gripezinha, quando a gente recupera da gripe, demora ainda muito tempo para recuperar a vitalidade. Você fica muito desanimado, né?
assim, com dificuldade de fazer aquelas coisas que você fazia que era muito fácil. Imagina as pessoas que estão se recuperando de Covid, né? Fica aquele estado depressivo, desanimado, muito forte, porque o efeito sobre a energia do pulmão é muito forte, né? Então, Sim. quem passou por uma UTI, um processo assim, fica com uma tendência à depressão muito grande, uma vulnerabilidade, não é uma tendência, né? Então, fortalecer a energia do pulmão, tá? Eu até tive uma experiência com uma paciente recente que ela teve Covid e ela foi tratar comigo e aí eu otimizei mais o trabalho com o Onetsu. Em 2 sessões ela disse que já estava respirando muito melhor, justamente por essa potencialidade que o Onetsu tem, né, de trabalhar a imunidade, de fortalecer o corpo, né, ou esse calor interno. E aí foi um resultado muito bom ter utilizado o Onetsu, fazer a aplicação no corpo como um todo e principalmente na região do pulmão, né? Ela teve um retorno muito positivo com esse calor. Já pensou se a gente conseguisse ter Onetsu nos postos de saúde, né? Vamos sonhar um pouco, né? Porque o benefício que ia fazer, né, para as pessoas que estão assim sofrendo de verdade, né? Eu sei, porque eu também atendo, e a queda é muito grande da vitalidade, a queda no ânimo, na vida. Então, fortalecer o rim. Você vai tratar o rim número 1, que é na sola do pé, né, lá no meio. É melhor você não atender lá à noite, para você tratar muito o rim, porque o rim, se a gente estimula muito à noite, ele atrapalha o sono dessa noite. Em algumas pessoas, né? Ela toma uma medicação, talvez não atrapalhe. Mas em muita gente, você estimula muito o rim à noite, a pessoa não dorme. Quem está mais sensível aos pontos, tá? Então, você trata o rim, depois você sobe ali na perna, do rim 6 ao rim 9, também fazendo shiatsu com deslizamento forte, né? Estimula bastante o rim, porque o rim vai trazer essa energia vital para ela, né? Outra coisa também que eu faria é uma fricção, você já passa o Onetsu na coluna, né? Mas Sim. você pode fazer uma fricção na coluna dela ou ensinar ela a fazer em casa com uma toalha quente, sabe? Quando eu não sei, ela e o marido, né? Teria que o marido Sim. fazer para ela ou você fazer quando ela vai. Fricciona bastante a coluna até ficar levemente rosada a pele. Isso dá um estímulo muito grande no sistema nervoso, né? Tratar o sistema nervoso. Dá para fazer também aqui na mão, né? Aqui no Finger Yoga, que é a coluna, né? Aqui é a cabeça, cervical, torácica, lombar e o cóccix aqui. Então, você deixa a mão assim e fricciona essa linha central aqui, ó. Deixa eu ver se você está vendo. Essa linha central, você vai passar o dedo e friccionar. Ensina ela a fazer, ó, bem forte, até mudar a cor da pele. Até a pele ficar mais escura, tá? Então, deixa a mão relaxada, assim, e flexiona aqui. Aqui é o sistema nervoso, tá? Todo, né? Pulso também é vitalidade. Esse pulmão 9 aqui no pulso é muito importante. E o pulmão 10, esses dois usa para depressão. O pulmão 10 é um ponto bem famoso para depressão. Então, você fecha a mão e ensina ela a fazer. Se ela está no consultório, atendendo, ela mesma vai fazendo nela todo dia e você faz quando ela vem. Fecha a mão. Quando chega a ponta desse dedo indicador, nesse músculo aqui da mão, é o pulmão 10, tá? Aí você vai apertar, né? Vou ensinar aqui para quem está aprendendo aí. Você vai apertar com o polegar, ó. Aperta e solta, aperta e solta. Isso é shiatsu, né? Então, pulmão 10 aqui para depressão, tá? Ensina ela a fazer nela mesma, né? Tá. Parece que ela tem uma carga horária excessiva de trabalho,
né? E agora os psicólogos estão assim sendo muito solicitados, né? Porque mexe muito, né? Mexeu muito a pandemia com nossas angústias, né? Elas se agravam mais, nossos medos. Então, quando eu voltei a atender aqui, depois da pandemia, que eu fiquei 3 meses quase fechada, né? E aí eu pensei que não ia vir ninguém, né? Mas veio muita gente, atendia sem parar. E era assim, depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Né? E algumas dores também que estavam relacionadas a isso. Então, é um momento muito delicado, né? Ela deve estar com muito trabalho, com excesso de trabalho. Ela tem que dar conta disso, ajudando as pessoas. Então, você vai ser um apoio para ela, né? Um lugar, um suporte, uma base que você vai fortalecer a energia dela. Então, começa a fortalecer a energia do rim, trabalhar todo o meridiano do pulmão, aqui no braço, né? Aqui, principalmente pulmão 6 aqui. Já falei do pulmão 10. O pulmão 10 para depressão, o pulmão 6 fica 4 dedos aqui, abaixo dessa dobrinha do cotovelo, ó, nesse lado do braço, né? No lado que não toma sol aqui do braço, que a pele é mais fininha. Então, 4 dedos depois da dobra do cotovelo. Aqui está o pulmão 6. O pulmão 6 trata essa parte do nariz, da rinite, tá? Tá. Então, trata o pulmão, trata o rim. Tem um ponto que é muito bom para depressão. É o VC5, que é 4 dedos abaixo do umbigo. Então, o umbigo está aqui, né? Você põe aqui 4 dedos abaixo do umbigo. Aqui está o ponto. Não tem como eu mostrar aqui na live. Mas esse ponto você pode pôr o onetsu ali. Enquanto você vai tratando, quem usa moxa vai aquecer esse ponto com a moxa indireta. Aquece, tira umas 8 vezes, tá? Você usa o onetsu, você pega o cover, põe ali, enquanto você vai fazendo shiatsu na cabeça, facial, no pé, o onetsu fica ali no tandem. O tandem é um ponto que ressuscita a pessoa, né? Igual o rim número 1. São pontos que a gente chama lá no Japão pontos de ressurreição, né? Então, a pessoa também, quem está muito mal aí, que teve Covid, que saiu do hospital, aquece. Se você não tem moxa, se você não tem onetsu, que é o infravermelho, que o Ricardo tem e usa, você pode fazer uma compressinha de sal. Vai lá, pode ensinar ela a fazer compressinha de sal, ou pedra quente, se você tiver. Aquece o sal numa frigideira, só sal, sem nada, uma colher de sopa grande, assim, de sal, ou 2. Aquece, põe num paninho, faz uma bolinha, como se fosse uma trouxinha, né? E aí você coloca nessa região. Cuidado que o sal fica muito quente, pode queimar. Se tiver muito quente, você põe um pano embaixo e vai aquecendo, deixa ali quentinho, esquentou, você tira, deixa quentinho. 4 dedos abaixo do umbigo. É um ponto de ressurreição, que chama no Japão, tá? Levanta a energia do corpo, né? E com ela eu sempre deixo o onetsu com cover no R1, né? Eu sempre tenho feito deixando, No pé, né? enquanto vou fazendo os outros, eu sempre tenho feito essa do pé já. Aí eu vou fazer mais essa também do VC5. Tá. Faz o VC5 do rim número 1. Para quem tem pé gelado, gente, precisa aquecer o pé. Se você conseguir aquecer o pé dela, com a ajuda dela, claro, você não vai fazer todo o trabalho, né? Se ela puder fazer um escaldapé, eu costumo dizer que a gente, terapeuta, faz 50%, né? E o resto é o paciente que faz, outros 50%. Chegar no horário, né? Desligar o celular na sessão, fazer as tarefinhas de casa que você dá, então você vai ensinar o ponto para ela.
O IG4, né, é um ponto que também libera muita endorfina, né? E serotonina também, né? Ensinar para ela Com, usar. com o levantar dos órgãos, fazendo shiatsu no abdômen, o cansaço das pernas dela diminuiu significativo, né? Mas ela ainda tem esse questão do frio que ainda continua descendo, né? Não esquenta muito. Mas Fica no com ar-condicionado, certo? Também, né? O dia dia todo. Fala para ela usar no trabalho uma botinha, né? Saiu do trabalho por uma sandália para ir para casa, porque aí deve ser tão quente que você não vai aguentar sair de bota para a rua, né? Mas põe um sapatinho fechado, com meia, para o pé não ficar gelado. O pé gelado, gente, para a mulher, para o homem, diminui muito a energia sexual, afeta muito o ovário, o útero, né? Propicia o livro do Dr. Abo aqui, tá por aqui, deixa eu ver. Vamos ver se ele está aqui. Ó. É que aí no Instagram sai ao contrário, né? Chama Revolution Imunológica, esse é em espanhol. Tem a Revolução Imunológica, é um médico japonês que trabalha com as duas medicinas, a ocidental e a oriental. Mora lá no Japão, né? E ele fala isso, justamente isso, que pé gelado causa lá na frente câncer de ovário. Pé gelado causa lá na frente mioma no útero, tá? Então, hoje em dia, as meninas vêm aqui no consultório, eu estou aqui, minha maca está ali, por isso que eu estou mostrando lá, vem aqui com 20 anos, pé gelado, né? A mulherada que eu atendo aqui da Paulista, de banco, de empresas, pé gelado o tempo todo, muito gelado, né? Dorme à noite, acorda de tanto gelado o pé. O pé gelado tem que mudar, é um hábito, uma doença que, se a gente mudar os hábitos, ele muda. Comer coisa mais yang, comer raízes, né? Mandioca, aipim, cenoura, inhame, bardana, enfim. Aí tem muita coisa, né, para comer. E isso fortalece a energia yang, fortalece o rim, então o pé esquenta, fazer atividade física, né? Caminhadas, isso vai aquecendo o pé. Se precisar, escalda-pé, meia, botinha, não deixar o pé ficar gelado. O pé está gelado, você deixa ele gelado lá. Não, aquece ele, acha um jeito de aquecer. Anda um pouco, caminha um pouco, faz uma massagem nele, passa óleo e esfrega, né? Faz escalda-pé à noite, tá? Para prevenir isso. Além do que, diminui muito a libido, a vida sexual fica comprometida com o pé gelado muitos anos, né? Lá na frente, isso pode dar um problema mesmo, né? Para o homem também, né? Na próstata, o pé gelado, influencia a parte hormonal, nossos hormônios sexuais, né? E é um diagnóstico mais sim, da pessoa mais sim, ela está mais suscetível, né, a uma inflamação, por exemplo, né, quando o pé está gelado. Só no calor do corpo que a gente produz glóbulos brancos, tá? Por isso que a moxa é muito interessante para ela, para ela não, porque ela tem a rinite alérgica, o onete, aquecê-la, para ela produzir mais glóbulos brancos. Glóbulos brancos são exércitos dentro da gente, que ao tempo todo a gente está dormindo, está acordado, 24 horas por dia, eles estão numa batalha constante contra os vírus, contra as bactérias, contra células que se oxidam e formam os radicais livres, né, que se unem ao oxigênio e formam tumores, às vezes malignos, às vezes benignos. Então,
essa batalha é constante, o tempo todo ela está acontecendo. A gente perde ela às vezes. Perde, pega um Covid, por exemplo, né? Perde, pega uma gripe, perde, pega uma hepatite, tá? Então, fortalecer o sistema imunológico com calor. O glóbulo branco, ele é produzido quando o corpo esquenta. Por isso que a gente tem a febre. Você pega uma gripe, um Covid, seu corpo fica com febre. O sistema imunológico aquece seu corpo para produzir mais glóbulos brancos. Isso que é a febre, tá? Então, aquece ela, ensina ela a aquecer esse pé, para ela ficar mais yang. Outra coisa que interfere muito, e você tem onetsu, você vai tratar a tireoide dela com onetsu, mesmo que os exames estejam bem, né? A depressão tem uma ligação com a tireoide e tratar a hipófise, que regula a tireoide. Então, você vai tratar aqui com o onetsu, você vai tratar aqui na clavícula, na outra clavícula, e aqui atrás, bem na base aqui, ó. Acima um pouquinho da base occipital, com o onetsu. Deixar esquentar bem, porque aí é onde regula os hormônios. E a depressão tem uma ligação com a tireoide, mesmo quando os hormônios estão dando normais dentro dos exames, tá? Fortalecer a tireoide e a hipófise, que fortalece a tireoide, a hipófise, tá? Então, põe o onetsu ali nela. Ensinar ela a respirar pelo abdômen. Ela pode respirar mesmo quando ela está atendendo, né? Incha o abdômen e solta o ar. Quando inspira, o abdômen cresce. Quando solta o ar, o abdômen diminui. É muito básico isso, né? E a gente tem que ensinar o básico, porque as pessoas esquecem de respirar pelo abdômen. O depressivo, o ansioso, começa a respirar pelo tórax. E a respiração abdominal, ela faz o diafragma subir e descer, subir e descer. Aqui, nas costelas, entre o coração e o pulmão e os órgãos digestivos. Então, esse movimento do diafragma vai massagear ela por dentro, vai acalmá-la, tá tudo bem, mesmo quando não tá, né? A gente vai se acalmando. Ensinar ela a respirar pelo abdômen quando ela vier e fazer esse exercício respiratório com você. Porque essa respiração pelo abdômen, ela gera essa massagem do diafragma nos órgãos, é muito benéfica para tudo, para desintoxicação do corpo, para acalmar a mente, tá? Senão a energia fica muito aqui em cima, muito emocional, sofrendo muito sofrendo, muito triste, ou muito ansioso, muito desesperado. Fica tudo aqui, né? Então, vai com esse elemento da respiração. Fazer ela respirar numa atividade física, caminhada. Outra coisa que eu acho que você pode sugerir, né? Porque a gente não vai entrar nos méritos que são mais terapêuticos, psicólogos e psicanalista, isso a gente vai deixar para eles, né? Resolver. A gente vai tratar do corpo para que o corpo ajude ela a se recuperar, né? E sair desse estado depressivo e tudo. E se libertar, fica mais livre, né? Sem o remédio e as consequências. O problema não é o remédio, as consequências que o remédio traz, né? O próprio remédio pode trazer esse sono, tá? Então, incentiva ela a fazer uma atividade física, né? Que ela tenha prazer. Não vai fazer uma coisa que não gosta, que vai por obrigação, que tem que ir na academia, ou tem, não sei, não gosta de ir na academia, não vai na academia, faz uma coisa ao ar livre, toma um pouco de sol, né? Sai um pouco de dentro do atendimento, vai para
o lugar que ela vai tomar a vitamina D. A vitamina D para o estado depressivo é muito importante, né? Quando ela for ao médico, checa a vitamina D no exame, tá? Para ver se não está baixa, porque a vitamina D influencia muito na depressão, tá? Então já tem várias dicas aí. Depois eu vou gravar essa Ótimo. live aí, você olha e vai anotando Já as estava coisas. anotando algumas coisas aqui junto. Eu Mas vou fazer uns vídeos de alimentos saudáveis e aí você olha e ensina ela a fazer, para cuidar mais desse rim também, né? Desse pulmão. eu cheguei a falar para ela muito de fazer. Eu lembro quando você já tinha ensinado para gente a questão de fazer as sopas de raiz, né? Ah, é. Mas ela não. Com raiz ela tem um pouco de dificuldade. Ela come muita folha, muito legume, assim. Mas aí eu já consegui trabalhar com ela para não comer tanto cru. Tentar dar uma esquentada antes, Ficar né? mais Para não. yang. Pode fazer Sim, purê, né? Purê de mandioquinha, purê de batata doce. A própria aipim, você faz um purê e faz um escondidinho, né? Faz uma coisa assim no forno, aquece lá o purê no forno com alguma coisa em cima, né? É outra forma de comer as raízes também, sim. tá bom? Tá ótimo. Nossa, muito obrigado mesmo. Mas a gente vai continuar esse trabalho aí. Depois a gente faz uma live para você dar notícia aí, como que foi com ela, Para dar o retorno dela direitinho. tá? Então, Obrigado mesmo. fica bem, se cuida aí, né? Tem que se cuidar muito agora, tá? E a gente se fala em breve, Nos tá? falamos sim. E com certeza fazer também aí poder revê-la aí em São Paulo, né? Ter a oportunidade de ir aí ver vocês, né? E até poder fazer como se diz, um reforço. Vamos esperar passar tudo isso, a gente vai para o Sim. Japão, combinado? Fecha. Vamos estudar um pouquinho lá no Japão, vamos lá na fonte, beber da fonte. Vamos sim. Tem que Vamos esperar, sim. tem que ter paciência. Que até agora não estão deixando o brasileiro ir para lá agora, né? Ah, é. Brasileiro não está bem visto, né? Mas vai passar e a gente vai, tá Vai bom? sim. Vamos sim. Pode ter certeza. Tá. Um abraço grande. Um Fica bem, abraço a Ricardo. todos. Tá. Obrigado. Fica bem.